all of you to the Values for Life Sejam series. todos bem-vindos para a série dos Valores para a Vida. Before we begin, E antes de começarmos, sit in silence vamos ficar um minutinho em silêncio and invoke the presence of the Supreme Being. e invocar a presença do Ser Supremo. Okay, so again, Ok. good morning to all of you now because I am in the city of Bom dia, city, and good eu afternoon, estou good evening to people in different parts of the numa localidade que é de manhã, no Canadá. virtue of Então sejam bem-vindos a esse episódio do Valores para a Vida da resiliência, bounce back. And I que é a capacidade de dar, think speaker, de voltar all of you know her para a característica original, por assim dizer. a few words that she Eu gostaria de falar algumas palavras sobre a Sister Denise, que vocês já devem conhecê-la. in 1974. Ela, Of Dadi Janki, who was the then administrative head there. ela ingressou na Brahma Kumaris em 1974, quando tinha 23 anos. Parts of the world, Europe and many E ela serviu em muitas partes do mundo, da América, opening up many centers all abriu muitos centros ao redor do mundo. CV is also that she has E algumas coisas importantes no currículo dela 100 television é que ela fez mais de 100 programas de televisão sobre o Raja Yoga, director of the Raj Yoga TV, e ela também é diretora ou seja, realizadora da Brahma Kumaris muitas vezes. meditation to them, E ela também ensinou meditação para viciados e recuperação de narcóticos no sistema penitenciário de Los Angeles entre 84 e 96. 2007 E de 2001 e 2007, quarters in Mount ela esteve na sede internacional da Brahma Kumaris em Mount Abu, no Rajastão, textbooks. e onde ela escreveu 10 livros Person who could do these courses que eram cursos ligados a programas de pós-graduação em valores e espiritualidades. served the Canada, the land of Canada. She was here Ela também esteve como coordenadora do Canadá de 2007 a 2010. for minutes and introduce you in the form of a poem. E eu vou apresentá-la em forma de poema. Who is indeed Temos conosco a irmã Denise, que é cheia de paixão, always wears this. que sempre utiliza esse sorriso espiritual como sua moda. You know, every commodity in the world Todas as mercadorias do mundo estão agora disponíveis em proporções e através do qual cada país está pronto para impor sanções um sobre o outro. E é difícil encontrar a paz no mundo que é cheio de agressão, every em que todas as almas estão tão estressadas e sob muita apreensão. Denise, who's ready E a irmã Denise está pronta para servir o mundo com muita compaixão. coming to a few words on today. E agora algumas palavras sobre a resiliência. She shall guide us Hoje ela nos irá guiar sobre como desenvolver a resiliência, tentar inculcar flexibilidade e coragem para lidar com qualquer reclamação. indeed becomes A vida, então, se torna uma bela jornada para experienciarmos. Ajuda as almas a alcançar o que querem de acordo com a sua conveniência. supportive Então, nos tornamos solidários e olhamos para todos com muita reverência, sem alguma hipótese sequer de comportar-se de forma egoísta, o que antes era uma recorrência. So with this, I would Então, offer a few housekeeping instructions. You can só gostaria de dar umas instruções, portanto, podem carregar nos botões dos idiomas, aqueles que já fizeram, já cá estão a ouvir o português. Portanto, vamos ter uma palestra de cerca de 1 hora certain BK e a seguir vamos ter a sessão de perguntas e respostas. because I would not be there after a few minutes. E hoje eu vou ter que apanhar um outro voo, portanto não sou eu que vou
partilhar as vossas perguntas vai ser a irmã Anu. Sister Denise is just a stone throw away spiritually. Whenever I approach her, it's always E, thank you once again for e agradecer a Sister Denise por dispor esse tempo para estar conosco, e é de uma grande preciosidade para nós. Of Values for Life series and every participant. A beautiful bouquet for Então, esse belo buquê de flores para Denise e de todos os participantes, sharing her wisdom. que é por partilhar a sua sabedoria. Muito obrigado, muito obrigado. That is so sweet. Tão doce. Well, Bem, I'm thinking all the time eu penso sempre sobre that we temas diferentes Raj Yoga. que nós abordamos no Raja Yoga. We talk about virtues and Nós falamos de virtudes, poderes, qualidades, valores. I just like to Eu gostaria apenas de mencionar little background esse background histórico interest que pode ter interesse para as pessoas a nível dos valores. India got independence Quando a Índia ficou independente em 1947, foi um momento closely examining de um exame muito próximo India because do que é a Índia, porque it was completely new era completamente nova aquilo que estava acontecendo na Índia. Ela estava a ser dividida entre Índia e Paquistão, and subsequently e subsequentemente a essa história, mas muito frequentemente conduct o governo poderia fazer questionários, fazer comissões para descobrir soluções para diferentes problemas going from que aconteciam, colony of Britain and other countries seja com as colônias britânicas ou com relações a outros países da Europa, to that some couple of e dar prioridades, that 7 umas centenas de anos, ou cerca de 100 anos, algumas regras com relação aos imperadores islâmicos. Então, a Índia estava a olhar para si mesma de forma independente das outras influências. different problems that E havia problemas diferentes que eu identifiquei. there were 3 commissions E houve 3 comissões. Eu não me lembro das datas agora. 70s and one was in Umas foi nos anos 50, outra nos anos 70 e outra talvez nos 80, 90. a commission would be E essas comissões podiam ser published and estabelecidas, all of these e a conclusão de todas essas comissões era que o problema era values as pessoas não têm valores. they asked different spiritual Então eles faziam perguntas a várias diferentes organizações espirituais e outros tipos de organizações para criarem materiais sobre valores, para que, ao invés everybody would have values de falar sobre valores, ou seja, todos têm valores, mas very important Mas esses valores se tornaram uma palavra muito importante para representar soluções para problemas. Representar like a wealth como uma riqueza da Índia, that would take away the lack of que podia tirar essa falta de riqueza em termos da experiência das pessoas na Índia, sobre o que é que significa ser uma pessoa India que vive na Índia, uma pessoa da Índia. so this became very Então isso se tornou muito importante. large E foi uma coisa muito grande e em qualquer momento a palavra positiva foi identified identificada called a value. e podia ser chamada de valor. We're looking at resilience. E quando nós olhamos para a resiliência como um valor, When I was podemos olhar, mas quando eu estava a preparar o curso em valores, I discovered eu descobri things muitas coisas interessantes. E uma coisa que eu descobri foi que you really need to identify você verdadeiramente precisa identificar o que é que significa um valor. Eu acho que muitas pessoas acreditam que positive word qualquer palavra positiva é um valor universal value. e é um valor universal. E na realidade, não é possível ter um valor universal, valores universais. Resilience
Então, a resiliência é uma característica muito importante onde você precisa da resiliência. Algumas são naturalmente resilientes em termos da sua posição na sociedade, em termos das suas circunstâncias, em termos da saúde, da riqueza e por aí além, da saúde. Mas outras pessoas que não. Então a resiliência é importante em circunstâncias que você precisa ser resiliente. Mas se você olhar para os ângulos, para planos, você vai ver que algumas plantas que podem sobreviver em circunstâncias muito duras por terem resiliência, mas há outras plantas que não. E quando o habitat é incomodado, elas não sobrevivem. Isso não é porque a planta cresceu mal, mas essa é a forma que é apenas. E quando nós quando vemos os seres humanos, é claro que todos são diferentes. E todos têm os seus sanskaras em particular, outras pessoas são resilientes na saúde, mas não em outras dimensões. As pessoas são resilientes nos negócios, outros são muito espertas, inteligentes, mas não bons negociadores. Portanto, a resiliência depende das circunstâncias. E um aspecto no qual a resiliência é importante e você pode ter é quando você traz a dimensão espiritual. E nós também temos que olhar para isso. O que é que isso significa? Essa dimensão espiritual. Porque isso pode ser muita coisa. De uma forma você pode dizer que essa dimensão espiritual é muito profunda e privada da mente, onde a pessoa medita em comunhão com Deus. E nessa circunstância, a resiliência que você precisa é a resiliência para aquilo que nós chamamos de negatividade ou maia ou oposição. Então deixe-me falar um bocadinho sobre a resiliência na dimensão espiritual. Quando uma pessoa inicia a prática do Raja Yoga, ela vai vir a um nível particular. E diferentes pessoas vão ver em ângulos diferentes. E há pessoas que vêm de um ambiente religioso. E seu objetivo é ter algo profundo ou mais espiritual através desse ambiente religioso. Mas nem todos são assim. Algumas pessoas que vêm ao Raja Yoga, elas estão à procura da verdade. E esse é um termo muito abrangente. E às vezes ninguém entende o que é que significa quando eu digo estou à procura da verdade. Mas a espiritualidade, é claro que se refere à verdade espiritual. E a verdade tem a ver com a alma, com Deus, com a lei do karma e todas essas coisas. E a Índia é a terra dessas gigantes escrituras, lendas, religiões, lugares de peregrinação, de devoção em termos disso. E quando você vai para a dimensão espiritual da Índia, você vê um terreno muito abrangente. E muitos que vêm ao Raja Yoga, que é uma parte específica da Índia, na qual se refere às escrituras, que é chamado na Índia de Bhagavad
Gita, que é muito conhecido na Índia. the circumstance. Isso tem a ver com as circunstâncias, Have this word tapasya, which I always translate as que tem a ver com a tapásia, for que é esse spiritual purity, alcançar uma pureza espiritual, experience, e que vocês podem steady, alcançar isso através do estudo e da conexão com os seres supremos. Isso que é a dimensão espiritual, mas a reaction to há uma reação a isso, because the world we live in porque o mundo que nós vivemos with difficulties and negative está pleno de dificuldades e negatividades e para ir além. E as pessoas irão dizer que people, those o mundo who are those who are suffering from tem muitas pessoas que estão a sofrer com cheias, com deslocações, com dificuldades financeiras, dificuldades nos relacionamentos, mas quando você quer ser very subtle internal ou quer estar nesse estado sutil e interiorizá-lo, yoga dessa comunicação com o Ser Supremo que nós dizemos em yoga, away from that há muitas coisas que vão lhe puxar desse lugar. Então, a resiliência nessa área, isso é um caminho. Isso significa que vão haver pensamentos que vão surgir, memórias que vão surgir, que vão, tipo, agarrar a sua mente various emotions e colocar a nível de emoções e de memórias e de irritações emotions that you would not call e emoções que você não chama de espiritual ou você não chama de positiva e pura por causa das realidades. Então, quando você quer and be quiet and estar tranquilo e calmo e ir mais profundamente para o interior, todas as coisas in your mind que surgem na sua mente distract yourself from vão distraí-lo things they all e ocupar com outras coisas. E como se fossem todos why you need resilience is because when como se todos estivessem a uivar, por assim dizer. Então, o que as pessoas querem com a resiliência tem a ver com essa prática espiritual. Não necessariamente eles esperam que exista algo de negativo ou distrações upsetting things that ou algo que irá chatear, their yoga mas isso tudo vai interferir com o yoga. Então, você precisa do yoga nessa área. Por quê? Por causa da sua atitude em direção a todas essas negatividades, que elas têm que se tornarem neutras. Porque se você está a ser puxado por elas e vocês não gostam, lose faith in yourself você vai perder a fé em si mesmo e a sua habilidade de meditar. Então você não vai conseguir, thing. porque isso é uma coisa muito sutil. One aspect Então esse é um aspecto resilience da resiliência in terms of em termos da sua vida interior, da sua meditação. dimension Mas a dimensão espiritual também é uma coisa mais abrangente, porque you are a spiritual being você é um ser espiritual num corpo físico, in a material world a viver num mundo material, realities onde você tem responsabilidades inúmeras e todas as coisas têm de continuar. E você vai ter que lidar com todas essas coisas. a lot of pairs of opposites so Há muitas coisas a acontecer que estão opostas. Então, uma coisa que eu tenho, que nós aprendemos no Bhagavad Gita, shloka which esse shloka que é interessante, é que você precisa de ter a neutralidade pairs of opposites para poder enfrentar a oposição. Isso é uma frase muito famosa, que qualquer um quer trabalhar em si mesmo, desenvolverem-se, seja cedo ou tarde. Essa referência, esse testemunho, a partir do Gita, diz que must be você tem de ser neutro success and failure para ter sucesso no falhanço, and cold ter fama na difamação, ter conforto onde há desconforto, e todas as barreiras that keep coming positivas e negativas que vão surgir de todas as direções. so I think
Então eu penso que há uma conexão muito profunda entre lutar pela resiliência ou pela neutralidade. Esforçar-se, pois, como o Dr. Manoj disse, a resiliência é de voltar à sua forma original, por assim dizer, a sua forma. E tem a ver com isso de empurrar e puxar, mas você pode recentrar a si mesmo numa posição de equilíbrio e que se torna neutro entre essas várias energias opostas. E não é fácil ser neutro. Então a pergunta que surge é: como é que você desenvolve a resiliência na forma de neutralidade? Eu acho que a neutralidade e a resiliência é muito bom enquanto valor. Há uma grande vantagem em alguém que é neutro e consegue enfrentar todas essas coisas de oposição. Então a neutralidade não significa que você desconecta-se de si mesmo. Você tem de ser capaz de sentir o poder do positivo e do negativo e ser capaz de lidar. Eu acho que às vezes as pessoas, quando elas tentam ser neutras, elas têm tendência para desligar as suas sensibilidades. E quando desliga essas sensibilidades, você fica insensível. Eu acho que neutro e insensível não é a mesma coisa. Tem que ser neutro enquanto você está sensível a todas as coisas, que na verdade é um valor elevado, é um valor muito bom. Mas isso significa que você tem que se tornar poderoso. E ao fazer o estudo da prática do Raja Yoga, o que nós aprendemos sobre o desenvolvimento dos poderes internos, em particular, são muito úteis para qualquer um que estão em circunstâncias de enfrentar coisas opostas. E há coisas que as pessoas gostam, outras que não gostam de si, por exemplo. Então, há coisas que acontecem que arruinam a sua reputação, porque aquilo aconteceu e você vai ter que aceitar, você vai ter que lidar com isso. Portanto, vai ter que lidar com as coisas, tem a ver com o poder de tolerar, de resistência, e são poderes muito importantes. Então, enquanto a resiliência também é um valor, mas também é um poder que é muito, muito poderoso nas circunstâncias da vida. E agora, muitas pessoas falam sobre estresse. É uma grande coisa. Todos estão estressados. E algumas pessoas pensam que estão a atravessar muito estresse, é muito difícil. Então é muito melhor lidar com o estresse do que desenvolver resiliência nos tipos diferentes de estresse. Então esse estresse é um grande tema. Há artigos, programas a falar sobre isso. Mas é um foco muito dominante da atenção. Eu penso que a resiliência, com relação ao estresse, é uma coisa muito boa para se desenvolver. E eu acho que nós podemos desenvolver, por exemplo, o Brasil, de uma forma real. Peraí, que agora acho que enganei-me. Temos que desenvolver a resiliência. Então, quando eu paro um minuto e vejo todas essas coisas que causam estresse assim, em particular, qual é o dever que você tem quando se sente estresse? E isso, normalmente, vai diminuir as suas capacidades de funcionar normalmente.
E você não vai conseguir porque você está estressado. Então, o estresse pode ser econômico, social, emocional, porque você tem que fazer muitas coisas em curto espaço de tempo. E você não pode lidar com tudo, mas é claro que as circunstâncias vão dando esse upgrading ao seu estresse. E você reage a isso fisicamente, emocionalmente e profissionalmente. Então, para desenvolver a resiliência num país onde a resiliência, onde há saúde física, há coisas que você não vai poder fazer, mas há técnicas para isso. Eu penso que quando uma pessoa utiliza uma técnica, é de curta duração, porque tudo são técnicas. Ela não tem o mesmo poder, o mesmo impacto de algo que vai se tornar parte de si. Então, desenvolver a habilidade de estar para além da técnica, é como nós estamos aqui, todos a querer desenvolver a resiliência. Então, tudo isso é um processo de desenvolver a resiliência e definitivamente você tem que aplicar essas técnicas de vez em quando. Que é como respirar de uma determinada maneira, utilizar essa técnica para lidar com o estresse. E ok, mas às vezes isso não dura muito tempo. Então isso tem a ver com tornar a você mesmo ser mais forte e olhar de uma forma mais próxima para si mesmo. E perguntar por que é que você não tem resiliência. E isso é uma coisa muito pessoal. E uma das razões de por que a pessoa pode não apresentar resiliência é porque ela leva as coisas de forma pessoal. Um aspecto muito importante. Como não ficar tomar as coisas como pessoais nunca. E nós dizemos, não leve isso pessoalmente, não vá nesse sentido pessoal. Então, na verdade, não tome coisas a nível pessoal. Você precisa de um entendimento mais abrangente. E eu vou dar um exemplo disso. Eu estava a falar com algumas pessoas recentemente, que todos estão a lidar com coisas semelhantes. E eles são todos escritores, e um escritor profissional tem o estresse de ter com quem vai publicar, que coloca exigências, quer uma quantidade apenas de material, ou querem um formato todo completo. E então eles e alguns não conseguem ser bons escritores porque têm problemas com a gramática e com a fala. E claro, não tem a ver apenas com essas razões, mas um exame que um escritor tem, ou aquilo que ele faz, ele apresenta ideias de uma forma escrita. E o dramático pode estar de acordo, mas a gramática pode não estar. E isso que é uma coisa que não tão importante pode se tornar uma coisa muito importante. Então eu tenho que lembrá-los de que é normal em certos ambientes para que as pessoas peguem as coisas menores e tornem elas numa coisa grande, para fazer com que duvidem de você. Então,
this sort of thing, A razão por detrás dessas coisas é completamente difícil de lidar. a person will feel personally under attack. Se calhar as pessoas sentem que estão sob ataque, Forget mas quando você se esquece proper perspective. e mantém as coisas numa perspectiva correta, você vê que não tem que ganhar estresse, que já não é necessário. Find ourselves in Então começamos a ver os ganhos, in the social environment. quer no ambiente de trabalho, quer no ambiente social. Então esses ambientes são competitivos. People say, well, Às vezes as pessoas dizem, bem, competition, isso não deveria haver competição. Mas por que eles dizem isso? not to be competitive. That's Porque a competição não é competitiva, é só por isso. buys into the game Se uma pessoa entra nesse jogo, in their elas são diminuídas as suas habilidades de funcionar. all these games add to Então todos esses jogos entram em estresse. skewing E tenho que tipo in different. colar por dentro. The human world is complicated and Então o drama é complicado. self E como você, resilient com a sua resiliência, na sua mente, that are going on. desempenha todos esses jogos que estão a acontecer. Be able Como é que você lida? to going on Você tem que ser capaz de ver aquilo que está a acontecer. very sophisticated E para outros isso poderá ser uma coisa muito sofisticada, the game. mas essa é a base principal do jogo. So I think that in order Eu acho que para ser resiliente, must not be naive você tem que estar numa arena. face value because Não pode ser naive e não enfrentar os problemas de ver as raízes. Mas se você for naive e confiar, assume that people are você assume que as pessoas estão a ser honestas consigo. E na maior parte das vezes não estarão. see it. Então você vai ter que ser capaz de ver isso. Getting at is that in order to be resilient, Então, em ordem para ser resiliente, there are a lot of games going on. You have to be able to então você tem que ser capaz de discernir e de discriminar muito bem. powers that Isso são os outros poderes que nós também aprendemos no Raja Yoga. discrimination, O poder da discriminação. discrimination because they think A palavra não gostam as pessoas não gostam dessa palavra por causa das raças, portanto, não tem a ver com isso. A discriminação significa que você consegue ver aquilo que está a acontecer, mesmo sabendo que ela está escondida, not evident or not obvious. ou que não seja evidente e que não aparece. Mas você pode discernir o que elas são, você pode discriminar o que elas são ou o que pode estar lá. E agora, Discrimination porque a palavra discriminação is because people use the word é utilizada indiscriminately. no jornalismo, porque você pode utilizá-la de uma forma The word discriminate indiscriminada. Você pode usar ela to anything that they think is unfair. para que elas não vejam que nada seja feito de forma inútil. Então, esse é outro problema, é o idioma, Quite a linguagem que é utilizada people use words tem que ser de uma maneira própria, para haver significado nessas palavras. race discrimination. E a gente pode dizer que a raiva tem discriminação. Someone Então, quando você está a favor de alguém, de acordo com as leis, favoring onde vocês deveriam estar, qualification, de acordo com as qualificações character, ou com o caráter, then if somebody e se alguém the necessary character and qualifications tem as qualidades necessárias, because of their race, then that will não são escolhidas por causa desses raios, that means that you ou are por causa das bandeiras que são discriminadas, the color of their face. mas isso tem a ver com a cor do rosto deles, portanto, isso não tem nada a ver com a cor do rosto de alguém. Portanto, isso tem a ver com a discriminação, com relação à cor de alguém, não. E esse é que é o problema que acontece. Por que é que você utiliza a palavra discriminação nessa razão? Mas para nós sermos resilientes, nós temos que discriminar. Game is that's going
E o jogo é o que está ao redor de vocês. can become neutral, Porque vocês se podem se tornar neutros manipulate e não serem manipulados the game, sobre esse jogo getting disempowered or no seu doubting yourself. poder ou a duvidar de si. Porque esse é, Force you to not be isso é o que vai puxar a si e você não vai poder, tipo, conseguir discriminar isso. Então, criar a resiliência significa que você tem que then you also have to have your ter também a discriminação. policy. And many people think that Muitas pessoas pensam que a ética é uma coisa geral para todos use the same ethics in all situations. e que tem sempre que ser utilizada e os mesmos métodos e tudo igual. Não. Bearing in mind that the world is complex, Temos que ter em mente que esse mundo é complexo. people oversimplify it and E muitas pessoas querem simplificar. E elas ficam em problemas. simplify Porque complex and você não pode simplificar algo que seja complexo dessa maneira. get yourself in trouble. Então você vai encontrar-se em problemas. Então, da mesma forma, Able to você precisa de ser capaz catch the essentials, de apanhar as coisas essenciais, o que significa the simple encontrar a forma simples e clara e correta that you can see, daqueles que estão à sua frente. and that Então, ser claro de uma forma is not the same. precisa, It's not the same as porque não é uma coisa assim simples, that you are able to catch the essentials. como ter uma coisa do lava-louça, agora fugimos. Decide very easily Então você pode going to give you colocar de uma forma muito fácil, resilience ter esse poder da resiliência com tipos, padrões diferentes. E você pode ver isso, esse valor da resiliência, ele really limited to just the ele não é verdadeiramente limitado. it and look at it in Você tem que ir nele, ir nesses contextos profundos e entender how it como aplicar a si e nas suas situações neste momento. resilience do you need to develop E o quanto de resiliência você precisa desenvolver nesse momento, nessa situação. very interesting E uma das coisas muito interessantes e desconhecidas que está no Bhagavad Gita that situations arise, they é que as situações chegam, elas persistem por um pouco e depois elas desaparecem. Isso acontece com todos, essas situações especiais. circumstance Então, qualquer que sejam as suas circunstâncias que você está a lidar, resilience desenvolver resiliência ao redor, will not be se as circunstâncias não estiverem lá para sempre, and you also have to discriminate. você vai ter que discriminar. Think, okay, I have to develop resilience. Eu tenho que desenvolver a resiliência. Circumstances are at whatever stage I am in my life. Então, tá a ver qual é o meu estado na minha vida, qual é o meu objetivo. Isso não vai funcionar dessa forma. Você tem que desenvolver a resiliência num momento em particular, numa circunstância em particular. Então, gradualmente, conforme você presta atenção Resilience ao desenvolver a resiliência, você vai ver que desenvolveu vários tipos de resiliência enquanto esteve a passar por isso. Então, você vai acumulando of different todos os tipos de aspectos diferentes da resiliência. E então, finalmente, as pessoas vão poder pensar resilient que você é um tipo de pessoa muito resiliente, porque eles veem a sua resiliência circumstances. em muitas circunstâncias, em muitas situações, e então That part. há essa parte também. Now, sometimes you may E agora, às vezes, você pode encontrar assim numa situação onde you are unfamiliar with that situation. você não está familiarizado com essa situação. É uma situação nova. The characteristic Você não tem as características e as perícias e as experiências para ser, well in that
para funcionar bem nessa situação. Isso também pode ser uma coisa muito estressante para si. Então, parte de desenvolver essa resiliência numa situações como essa é dar a si mesmo tempo. Porque uma das dificuldades de vir para uma situação nova são pessoas que não sabem e depois vão ficar um bocado desapontadas por causa da sua neutralidade. Mas talvez as pessoas irão dar algum momento, experienciar. E você, se calhar, também vai ter mais tempo, mas você não sabe o que as outras pessoas sabem. Então, ser resiliente, a partir daí, é algo que você pode desenvolver isso. Porque isso, você está afastado do seu território que está habituado. E pode ver-se em culturas diferentes. As taxas. É tácito. É tácito, é uma coisa que ninguém fala sobre. Portanto, isso torna tácito, todos crescem e todos sabem. Se você perguntar isso para eles, eles vão dizer que é tácito, é próximo. Então, esse tácito é uma palavra muito importante, porque ela pode colocar você numa situação um pouco confortável, porque você é o único que sabe o que é tácito, e ninguém pode falar sobre isso. Portanto, a resiliência sobre isso significa que você tem que ser resiliente com relação às suas emoções e sentimentos ao redor de estar num ambiente social pouco familiar e conhecido. Portanto, ter resiliência com relação a isso é algo que é muito útil, porque você encontra-se em novas situações muito frequentemente. Depende da pessoa. Eu acho que a maioria das pessoas não mudam as culturas, o trabalho e o lugar e por aí além. Elas crescem em alguém, elas ficam lá desde que nascem até morrer. Então é necessário ter esse tipo de resiliência. Isso é necessário para aqueles indivíduos, para aquelas pessoas que estão sempre a mudar de trabalhos e lugares, que mudam de culturas. E quando você faz isso pela primeira vez, você vai experienciar alguma dificuldade, mas depois de muitas vezes, você aumenta a sua experiência. E esse aumento da experiência é considerado resiliência, se você tem ou não. Então você pode sentir-se desconfortável, igualmente numa situação que seja uma situação confortável. Então isso é a forma da resiliência. E eu acho que ela também tem muito a ver com a experiência. Então a experiência e a resiliência, eu acho que elas andam muito juntas. E agora uma outra coisa muito importante para aprender é que você pode ser uma pessoa muito frágil, sensível, em muitos casos. Você sente tudo muito intensamente. Isso é uma coisa que é muito fácil fazer. Agora, como você vai criar a resiliência baseado nisso? É porque você tem alguma resistência a desenvolver a resiliência.
porque senão você vai ter que desistir. É isso que diz o seu sentido. your culture. Isso é um refinar da sua cultura e todo esse tipo de coisas. Mas eu acho que aqui a resiliência Finding é encontrar um compromisso, common ground. um terreno comum. Can compromise without compromising the things that are really important to Há áreas que você pode comprometer, mas não comprometerá áreas que são importantes para si. create compromises, bearing in mind the circumstances and the social situation and so on. This ability to make Essa é a habilidade de fazer compromissos que vai vos dar resilience. uma grande forma de resiliência. Então, I will stop there. eu acho que eu vou parar aqui, Different kinds of resilience. porque há muitos tipos diferentes de resiliência. You may have E eu acho que vocês podem ter perguntas comments e about. comentários sobre isso. So let me turn it over to Dr. Anu. Thank you very much. Então vou chamar a doutora Anu. Muito obrigado. Right, it's like so many. Obrigado, Cícia Denise. Sim, há muitos aspectos da resiliência. Invite everybody to ask E eu convido a todos a fazerem perguntas e enviarem para mim. what was the highlight is how to have that E uma delas é neutrality or balance. como ter uma neutralidade emocional, um equilíbrio. Gita. It seems to me that Para mim, parece when you are very que sure você of yourself, very tem, quando você está confiante em quem você é, conhece bem a si mesmo. thinking of as game, As circunstâncias ao seu redor the game, é como os jogos, e o principal objetivo do jogo é trazer um equilíbrio. to understand E então você precisa de entender que o jogo está a acontecer you, e que não é apenas você, is to mas o jogo é para fazer com que você fique emocionalmente estressada e há competição. balanced Então, se você tem uma pessoa que é boa, vai causar esse estresse, essa competição. purposely Então, isso é uma coisa que é proposital para alguém ganhar uma vantagem. game that's going on. Mas se você não vê que o mundo não está a acontecer, They will então as coisas todas vão se comportar da maneira correta. trap that they're setting Não vão ver isso como uma armadilha. and recognize it, and then you won't fall into it, and you will remain in your power. And to practice this is very, very important because Então, praticar isso é muito importante, porque esse tipo de jogos, essas armadilhas, elas estão em todos os lados. people, Há muitas pessoas because of jealousy, because of competitiveness, que, because por causa dos ciúmes, da natureza de competição, will seja qual for, in elas não desenvolvem competências getting unfair advantage over other people, que vai causar com que os outros fiquem inferiormente escravizados. naive, and Se tiver um ou dois, value, you won't see it. And then you can get emotionally distressed because you haven't understood the game. So you need to understand the game, whether the game is então você tem que ver outra vez que não interessa se o jogo é bom ou mau. O que importa é que o jogo está a continuar e que você entende o jogo e está a posicionar-se a si mesmo para responder. sent your way in such a way that the intention Ok, destabilizes você tem que ver esse ponto central que vai estabilizar e neutralizar isso que está a acontecer. Porque se você tentar neutralizar a si mesmo, enfrentar ou naquilo que eles estão a enviar, significa que isso não foi entendido o que está a acontecer. Portanto, eles têm esse poder de... in the overall matter Ah, of e é extremamente importante resilience. a resiliência. Does that make sense to you? Not neutralizing yourself to the demand of the game, but neutralizing yourself when your emotional
self. Então, o eu emocional, You're sensitive, and you have been trained that you have to be good in particular ways. You have to be você tem que ser, be that. você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer tudo de uma forma polida, por assim dizer. Because they know what your conditioning is. So Mas ninguém vai desestabilizar assim porque você conhece quais são as condições. to be vulnerable. Portanto, tem que haver uma não condição onde você se torna invulnerável. Now that's social conditioning. E tem a conotação da... The same as what your emotions Pois, porque ao contrário, quite a complicated não consigo dizer. Isso é uma coisa muito complicada, ser um ser humano nesta idade, nesta era. Mas se você realmente entender que você está à frente, que é capaz de lidar, in this way you actually então dessa forma get a lot of respect. vai acumular muito respeito através dos outros jogadores, porque Who is very skilled in destabilizing qualquer um pode ter experiências and doesn't get destabilized. nessas pessoas que até estão estabilizadas. Então elas vão ficar impressionadas. Really interesting to Isso é muito interessante ver a si mesma. like a game Jogo. being played, and as you brought out Esse jogo que está a ser feito e você vai tendo essa atenção e recebendo esses poderes também de divino. sometimes as we believe what is our goodness or that niceness or that Às vezes nós acreditamos nessa nossa bondade we don't e para tomar conta, cuidar dos outros. the situation Mas quando a situação nos agrada we need to let go of. e sermos resilientes, assim é que é. Would you allow? That's absolutely right. You see, the problem is this. In many cultures, O problema é que em muitas culturas, nas culturas patriarcas, in particular, will as mulheres em particular são treinadas que você tem de ser boa, you have to be vocês têm que ser tolerante. set up boundaries, and you have to. Então você tem que fazer isso. You know, in India, this E na Índia, deep mythology essa mitologia profunda do Ramayana, que é muito profundo, about e explica sobre Vedas, as Mariadas. boundaries, and there are healthy boundaries and there are Ah, boundaries. limites saudáveis e não saudáveis. People As pessoas from childhood ficam presas nas armadilhas. use these myths and E elas utilizam essas lendas e esses métodos para ainda dar mais força a essa armadilha. E elas vão caindo cada vez mais dentro dessa armadilha totalmente. Porque você não sabe que é uma armadilha. E então, people are abusing you, quando as pessoas estão a abusar de si, and when they are crossing their boundaries quando está a cruzar a barreira deles, você pode pôr um limite acima. Eu não vou cruzar essa. but you're not being a good host. E depois vão dizer que você não é um bom anfitrião. Woman, Ou você não é uma boa mulher. mind, Ou você não é bondosa. E nessa forma, get you eles vão apanhá-las down your boundary, which needs to be e colocar você que seja baixo para que eles tomem sempre vantagens de si. E vocês têm que entender isso. Vocês têm que entender que you have rights, vocês têm direitos, and everybody has rights. todos têm direitos, Rights stop mas o seu certo para when somebody else's rights. This quando eles estão a impingir cultures, isso em alguém. women don't have rights. Mas uma cultura patriarcal, a mulher não tem nenhuma utilidade. And then make Então eles tomam vantagem dessa mulher her feel bad
e fazem com que elas se sintam mal. sophisticated E isso num sistema muito sofisticado. E se você quer be able to function ser capaz de funcionar bem nesse jogo, sem estar ou sem ser manipulado e desonesto e todas essas coisas, very skilled because você tem que ter muita perícia, porque as pessoas que lidam com esse jogo using dishonesty, finding other people's e weaknesses and jumping faz com que encontrem outras pessoas fracas. complicated game Isso torna-se um jogo muito complicado is de against vícios contra outros vícios. Vocês entendem o que eu estou a dizer? genuinely Cada vez que você vê uma pessoa genuína, being um ser de puras virtudes, você tem que ter muita perícia handling yourself as a pure virtue e lidar a si mesmo como um ser espiritual e num ambiente possible no qual tudo é possível advantage ter vantagem do seu sentidos interiores. make themselves look good and make you look bad because you're not E se você não se parece muito bem, ou seja, parece mal, é porque você não tem essas perícias nesse assunto. Então é importante adquirir, desenvolver essas perícias. Mas isso tipo é uma coisa muito armadilhada, porque as coisas têm que ser baseadas na pureza. it's easy, but then you're not, you see, and that's what makes it difficult. I'm not hearing your sound. Yeah, can Não you estou a please ouvir. Você consegue ouvir-me agora? Sim. really powerful? It's about Muito poderoso. É sobre saber a minha motivação. and sticking to that while also knowing E ligado a isso, people are doing, as you just said, that quando as pessoas estão a fazer aquilo, so it's quite a skill and é assustador às vezes, não é? understanding A nível público, é preciso entender, experienciar e crescer. Yeah, and experience is really A experiência attribute in é um atributo muito bom nisto. E estudar. the key factor is O fator-chave é o autorrespeito. in the teachings of Raj Yoga. E esses ensinamentos do Raja Yoga Never step down from your nunca dê um passo atrás do seu centro de autorrespeito. say that your respect for yourself has to be greater O seu autorrespeito tem que ser maior people. do que o respeito pelas outras pessoas. They won't like that idea, but it's actually a very important idea. Mas é uma ideia muito importante. In your self-respect, and other people are trying to get you to respect them for being disrespectful to you, you have to Porque se for houver esse desrespeito, you have to é como se vai ser um desafio, é como lutar. become very diplomatic. Você vai ter que se tornar muito diplomático, The word não da forma como na Índia eles aplicam a diplomacia. you need to be Você tem que ser capaz de representar a si mesmo getting emotion, sem estar emocionado. falling off your seat of self-respect, but really stay in your seat of self-respect and represent yourself and position yourself and use language in such a way that that game is neutralized, and that is a Para very neutralizar o jogo. diplomacy. And people who are diplomats have to be good at that. Portanto, as pessoas têm que ser melhores do que isso. that without being emotionally affected if you can represent yourself, your truth. I also like it that respect for the self. Great. Portanto, é ter respeito por si mesmo I think e pelos outros, mas haver um equilíbrio. to be disrespectful Não tem que ser, não tem que, also comes in difficult. Well, if you're really in your self-respect, se você verdadeiramente estiver respectful
no seu autorrespeito, você não vai ter desrespeito pelos outros. O que acontece é que você passa, se torna emotiva, então a sua reação é desrespeituosa. Portanto, isso é uma coisa muito profunda nesse jogo. Not hearing you. That's good. I'll come closer. So I'm getting quite a bit questions on the chat box. Let me take on that. Deixa eu ver então as perguntas que estão no Question is being asked. bate-papo. Uma importante foi aqui, perguntada. Meditate more hours. Eu tenho que meditar mais horas. It might be good to meditate more hours. Pode ser bom meditar mais horas, mas eu não penso que a qualidade da meditação é medida no tempo que você fica a meditar. Definition of A minha definição de meditação deeply about what is worth thinking about. é mais a ver profundamente com aquilo que você pensa. What is the meaning of E sobre isso tem a ver com o autorrespeito. E você tem que pensar de uma forma profunda. meditation just E a meditação, apenas sentar de uma imagem meditation? ou diante de alguma coisa, isso não é meditação, isso não é fazer nada. We don't know. Normalmente as pessoas não sabem como meditar. If you take this Mas se você tiver essa descrição, que a meditação é pensar muito profundamente sobre aquilo que vale a pena pensar, o primeiro aspecto aqui é a concentração. O que é suposto, você tem que saber o que é autorrespeito e não vai pensar sobre outra coisa, senão você vai ser distraído. E quando você pensa, ok, o que é ser autorrespeito? Então tem de pensar sobre o estudo espiritual. Então o que é que ele diz-me sobre o autorrespeito? Qual é o significado de sentar em autorrespeito? E quais são os limites que eu tenho de estabelecer para eu não sair, mas também para alguém não entrar nesses meus limites? Eu tenho que pensar sobre isso. Pensar em quem você é. And you remember this very famous Você lembra-se desses 3 testemunhos da Dadi Jank, que são muito simples, e as pessoas se calhar não prestam atenção, mas ela costumava dizer Om Shanti 3 vezes. O primeiro, Om Shanti é quem sou eu, não o que sou eu, é quem sou eu. O que sou eu? Sou uma alma, ok, mas quem sou eu? Quem exatamente sou eu? Que alma? Que tipo de alma eu sou? E a segunda é a quem é que eu pertenço? Eu pertenço a Deus, eu sou um filho de Deus. Isso você vai construindo o seu autorrespeito. Não, eu não sou um devoto. Eu sou um herdeiro, eu sou um filho. Eu sou a pessoa mais importante na existência. E ele é o meu pai. E quem desrespeita a mim vai ter que enfrentar as consequências de quem é que eles estão a tentar desrespeitar. Quem sabe? Se eles têm relacionamentos com Deus. Portanto, não é exigir respeito, é comandar respeito. E o terceiro, o que é que eu faço? O terceiro Om Shanti. Como eu conduzo a mim mesmo, quais são as palavras que eu utilizo, a forma de representar quando estou em meio dessas emoções. Isso é essencial, e isso é meditação. E poderoso, muito, muito poderoso. Esse é o verdadeiro significado da meditação. Que o autorrespeito, a quem eu estou tentando desrespeitar, está em conexão com Deus. Isso é uma experiência que tem que ser sentida para trazer ação. Mas você também tem que ter um fundo de pensamento que é, eu sou isso.
pelo menos as pessoas que são colocadas em segundo lugar, ou que estão mais no final, ou que não têm nenhum direitos, ou que não têm nenhum valor, e tudo isso tem a ver com os condicionantes. Portanto, temos que fazer essa outra coisa, esse voltar atrás nesse condicionamento. Então, todo esse estudo, toda essa prática e essas conversas, esses diálogos, todas essas coisas, e depois é sentar-se consigo e dizer, ok, agora, de que forma isso se parece comigo em comparação com essas pessoas que estão estáveis emocionalmente, como é que elas estão a olhar assim? Portanto, isso é diferente. Então, quais são os olhos que você quer estar? Você quer estar nos olhos do Pai Supremo? Ou você quer permitir que as outras pessoas projetem em si e então diminua-se a si mesmo? E isso será as consequências diretas de permitir esse tipo de projeção. Portanto, é consigo, tem a ver consigo. Mas isso não significa que seja fácil. Tá certo, não é fácil, mas é muito poderoso. É bom saber desses dois olhos que eu estou a projetar, e eu sou uma alma verdadeira. E esse é o poder da meditação. E para isso eu tenho que estar, primeiro de tudo, estável. Ser resiliente, conduzir a si mesmo com respeito, não diminuir os direitos dos outros. Você nem precisa fazer isso, porque quando você diz assim mesmo que eu sou uma alma pura, luz poderosa, cheia de beatitude, portanto, é tudo um testamento. Portanto, normalmente você, quando diz principalmente na velocidade que ela disse, você nem vai saber o que é que isso significa, porque você tem que saber muito claramente quem você é. E você é que tem que afirmar, isso sou eu, e não as outras pessoas. E agora você vai saber que é você que tem que dizer e não há rodeios. Então a chave é essa. Se eu estiver emocionalmente a abanar, significa que eu não estou no meu autorrespeito e tenho que ter então essa resiliência. E é uma pergunta que alguém está a fazer. Tudo é preciso prática. Mas para isso temos que entrar em contato com as pessoas. Mas às vezes nós ficamos apanhados nessa rede. Sempre. Nós somos apanhados na rede. Sempre nós cometemos erros, nos traímos a nós mesmos, mas não desistam. Não desistam. Eu também aprendi com a Dalijan que não desistir. Não esperem pelas outras pessoas. Faça o seu próprio caminho e vá, avance. E se você cair, levante-se outra vez. E se você fazer um erro qualquer, estude outra vez. Não desista. Não desista. Isso também é resiliência. Não desistir. Desistir. Há uma outra pergunta. Às vezes as pessoas, numa congregação especial de Brahmins, por exemplo, eu estou sozinho no conhecimento, senti-me sozinha. O que é que eu tenho de fazer? Bem, se você estiver a estudar Raja Yoga, você já escutou que um atributo importante do Raja Yogi é ter todos os relacionamentos com um único. Então, uma perspectiva muito interessante que você pode experimentar com isso, está bem? Tudo o que você
tem compulsivamente através dos seus olhos e ouvidos está na sua mente, out there somewhere. não na sala, onde quer que seja. A percepção acontece na alma, ela não acontece na sala. To really Então você precisa de estudar sobre isso, porque then se você leave you alone or they don't leave you alone, não estar sozinho ou estar sozinha, isso não vai interessar, porque you're not here for você não está a escutar com o propósito do que as outras pessoas telling you you're wonderful estejam a dizer, people talking to you or sejam fantásticos, ou sejam falar aquilo que estiverem a dizer. Eu sei que culture. depende da cultura. Some people they can manage Algumas pessoas podem lidar ignored and isolated com a isolação, com serem ignoradas, on one side. serem colocadas de lado, Just cannot mas muitas pessoas não conseguem aturar isso, ou suportar. a really difficult E quando você está numa situação difícil, o meu sentimento é que, é claro, você apenas dentro de si, do seu corpo, percebe através dos seus olhos e ouvidos, e isso é tudo. talking to me. E eles não estão a falar comigo. O que é que significa isso? What does it mean? Porque as pessoas, o que é que significa? Alguém não fala comigo. O que é que significa que eu não sou bom? Bem, Tell yourself this. você pode dizer isso para si. O que significa é There's an exam happening. que há um exame que está a acontecer. Anytime something is difficult, E sempre que algo é difícil e não an exam prazeroso, isso é um exame. O exame está lá para ensinar algo to understand que você tem que entender, ou que você tem que desenvolver. E então, as pessoas que estão a deixar sozinho nessa congregação espiritual, bad about that because o que é que tem de mal disso? spiritual gathering Por que é que você veio a essa congregação espiritual? Foi para estudar, foi para meditar, to sing e foi para praticar ser você mesma com Deus the people around. So if they e com todos os tipos de pessoas que estão ao seu redor. E eu acho que isso é a melhor forma de aprender. Mas se você não disser assim mesmo, gathering o que é que você está numa congregação espiritual? Então você podia estar numa congregação social. haven't understood this is not a social gathering. E você então há um mau entendimento, porque isso não é uma organização, uma congregação social, e sim uma congregação espiritual. People around they may or may not interact with you. Eles podem interagir ou não consigo. You need certain skills. Se eles interagem consigo, você precisa de algumas especialidades. E se não interagem, você vai precisar de outras especialidades. People don't interact with you. E isso não acontece quando as pessoas não interagem consigo. Value Isso vai fazendo com que você tenha um aumento dos valores para si mesmo. Você vai avaliando a si mesma. completely Porque se você avaliar apenas como as pessoas estão a tratar, então você está a se portar como uma vítima. E no Raja Yoga, nós não podemos fazer isso. O Raja Yoga não é uma vítima. to you or not good to you. Não há coisas são boas para ti ou não, são bons para ti ou não. Isso não interessa. With you all the time or leaves you Alguém está consigo ou deixa sozinha ou ignora-na. Seja neutra. equilibrium. This is the Tenha equilíbrio. Esse é o teste. is all about. E isso é o que é o Raja Yoga. Você está sozinha. Kashmani, Dadi Prakashimani, que foi uma grande líder da Brahma Kumaris, depois de Brahma Baba, she used to say, ela costumava dizer todos os dias, Akela, you are alone. em 5, aquela, você veio sozinho, nasceu sozinho, morreu sozinho, vai estar sozinho. Okay to be alone. Seja bem sozinho, Really very strong porque isso é o que os torna muito forte and free and e livre, independente. E isso não é mal. take advantage. Sempre tome a vantagem Apparently negative de aparentemente das situações aparentemente negativas,
aprender com coisas que são importantes para si, porque cada situação que surja, você pode sempre dizer, as coisas estão no drama, mas você tem que dizer o que é bom sobre isso. O que há de bom as pessoas me deixarem aqui sozinha? Isso é uma oportunidade para ser verdadeiramente eu, independentemente do que as outras pessoas gostem ou não. E isso é muito bom. Não há nada errado com isso. Talvez eles podem não estar confortáveis ou agradáveis, mas você tem que ter sabedoria, tem que ter entendimento e tem que ir mais profundo, tem que crescer, tem que se tornar. Essa é a qualidade de um Raja Yogi. So much, yes. So it's Obrigado. gathering. Então essa é uma congregação espiritual que nós temos que entender o eu Be the real self. e o eu verdadeiro. Is E tudo o que está a acontecer or é um exame something about me ou algo que eu tenho que aprender sobre mim. connects with the meditation. Spiritual practice. A prática espiritual, a meditação, conhecer a si mesmo I'll just take e one ser resiliente. question. E apenas mais uma pergunta. Things do not go Se as coisas não planned. I mean, is correm there como planeado, a point where I say, leave it there, and is it still resilient? Like, ou seja, está lá, existe a resiliência. Is this, as you go O que acontece é, conforme você prossegue to another e vai de uma situação para outra, student, você é um estudante university, numa, one class, numa universidade e você tem uma aula e a seguir outra aula. E todo o tempo você está aí numa próxima situação ou numa próxima aula e vai ficando cada vez mais difícil. Muitas pessoas, isso é difícil, no início era mais fácil. Não, é muito mais fácil, muito mais fácil no início e muito mais difícil, porque é o que acontece como numa universidade, numa escola, pós-doutoramento, não vai ficando fácil. less people around, E há cada vez menos pessoas ao seu redor com maiores níveis, segundo aquilo que você estiver a estudar. Então, just bear that in mind. tem que ter isso em mente. Self ready for Torne-se pronta e preparada para o próximo nível, porque ele vai surgir. when things don't work out, E uma coisa que não funcionou é um teste. Como é que você vai lidar com as coisas que não funcionaram? things will embarrass Muitas coisas não funcionam, muitas coisas vão humilhar, vão embaraçar, vão incomodá-lo, e etc, etc. E nessas circunstâncias, como é que você lida consigo mesmo? Como é que você utiliza os poderes, as qualidades, as virtudes, os valores e se torna assim mesma mais e mais experiência, com maiores experiências e continua a prosseguir. E entenda que being evaluated você está a ser avaliada por Deus your own self. e por si mesma, Your aim is e o seu objetivo é avançar e não desistir. such a deep, value, Isso é um valor muito profundo, essa resiliência, quite like e foi muito abrangente. and emotional stability and situation. Então, a estabilidade nas situações que vão ficando cada vez maiores e maiores, e nós temos que ser mais resilientes. Is moving fast. Eu acho que o tempo está a caminhar rápido, Right, Sister Claudia, então vou convidar a irmã Cláudia. Brazil today. Ela está no Brasil hoje. Sister Claudia to Om Shanti, irmã Cláudia. É muito bom escutá-los. E primeiro de tudo, boa tarde do Brasil. Estou em Olinda, onde você já esteve antes. Vim para um encontro familiar. Nós somos em diferentes lugares, mas estamos juntos agora. E eu gostava de aprender mais de como você é resiliente. Eu estive a pensar sobre
aqui no Brasil. Saber de onde você veio, mas é saber desse autorrespeito para saber quem você é. Não importa o que aconteça e que me digam, é ter esse autorrespeito. Então, o autorrespeito é aquele que nos torna resiliente. Então, muito obrigado por nos ter dado esses pontos. E foi muito bom tê-la conosco outra vez. E uma pessoa fica a pensar, quando é que vai ser, quando é que vai ser, porque nós não queremos perder. E eu tive aqui a escutá-lo no computador e muito obrigado. It's my great pleasure and Muito obrigado, é um grande prazer time in Brazil and give e desejo que continue a ter this to the Brazil boas experiências no Brasil e dê cumprimentos a toda a família do Brasil. for joining in and sister Obrigado, irmã Cláudia, irmã Denise e todos os que estão aqui. meditation experience with sister Vamos para uma experiência de meditação, quickly mas antes disso, deixe-me apenas coming programs where dar os anúncios dos próximos programas. Portanto, reservem as datas. Como vocês sabem, the values workshop nós fazemos sempre o workshop de valores com o mesmo valor, explore more deeply about para termos mais tempo para experienciar o valor nas ações. we'll have the values workshop Então, o valor sobre a resiliência September vai ser sábado, dia 10 de setembro, 7 a.m. West às 3 da tarde do Portugal e onde é que está o Brasil aqui? 11 da manhã no Brasil. and the second E é com a Sister Judy Johnson, que vai falar, dar uma palestra na segunda hora desse workshop. take us through E ela está no Canadá também. meditation on resilience. So please note and join. We E depois vamos ter spiritual powers os poderes espirituais, that we study at Brahma temos estudado aqui na Brahma Kumaris. Esse é o oitavo poder, o poder de cooperar, Shakti, and for that we will Yogic Shakti. Suman E vai ser com a Sister Suman. from E ela vai juntar-se a nós a partir de Gyan Sarovar, na sede da Monte Abu, da Brahma Kumaris em Monte Abu. E os horários, time 4 da tarde de Portugal e ao meio-dia do Brasil. and our next episode for E o próximo episódio dos Valores para a Série vai ser o 48 sobre paz, Shanti, think we utter quite a bit. So let's com uma outra. understand. For that we will have our senior sister Siddhi, who is the director of Brahma Vamos Kumaris. ter a coordenadora da Brahma Kumaris na África, a Didi Vedante. Portanto, sábado, dia 17 de setembro, às 3h30 da tarde de Portugal e às 11h30 da manhã do Brasil. You'll get all the E aqui vocês têm os on our website. os sites e os canais do YouTube, onde também podem encontrar as gravações em português. Videos, including today's Todos os vídeos on our YouTube channels of Vyasa India. estão todos no canal do YouTube. Please note, thank you everyone. Então, obrigado a todos. Without further delay, I will invite Então, convido a Sister Denise through the meditation. para conduzir-nos através de uma meditação. Om Shanti. Om Shanti. Give yourself time to turn within Então, dê a si próprio um momento para virar para dentro de si mesmo and be e seja light. um ser de luz. Affirm. Feel. Afirme, sinta I am e saiba pure, que eu sou full, uma pura, powerful, pacífica, loving, poderosa, amorosa e light. cheia de beatitude, um ser de luz. I am light. Eu sou luz I am free. e eu estou livre. I belong. Eu pertenço Being of light.
ao maior ser de luz, o mais grandioso, wisdom. a grandiosa fonte de sabedoria. And everything I do E tudo aquilo que eu faço é uma preparação para a coisa que vem a seguir. Eu estou a crescer, experience, a tornar-me experienciada, taking light, a receber a luz, a partir da luz, strength, a receber força, energia all of that to be e a qualidade disso ser the essential, ideal me. o eu essencial, ideal. And I sit with myself E eu sinto comigo mesmo a relembrar-me quem eu sou, what is my purpose, qual é o meu propósito, who am I with, com quem é que eu estou everything else, e tudo mais. wonderful game É um grande e maravilhoso to jogo be enjoyed para ser apreciado and to acquire e para skill. adquirir novas especialidades. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much, Muito sister. obrigado, Sister Denise. Empowering session today. Foi uma sessão muito poderosa hoje. Obrigado. In our heart, everyone here. So Obrigado, coração de todos nós. Ok. Thank you, Obrigado. Obrigado, Cláudia. Dr. Manoj and Obrigado, Dr. Manojo, todos os tradutores. Foi muito amoroso estar convosco nesse momento, com todos vocês. it's our trend to take a photo at the end of the session. Nós costumamos tirar uma fotografia. Feeling their heart, E acho que todos hoje estão a sentir the concept of esse self-respect. poder do conceito do autorrespeito. Então vamos tirar uma fotografia com Picture, please. a Sister Denise. Quem quiser, basta abrir a câmera. A lot of people are opening. It's Vamos abrir a câmera. Thank you so much, Sister Denise. Again. Então, muito obrigado mais uma vez, Sister Denise, e a todos. Have a great day. Ok, Om Shanti. Om Shanti.